interinstitucional de EAD, RCI-EAD, formada pelas instituições Universidade de São Paulo, USP, Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, Centro Universitário Barão de Mauá e Claretiano Centro Universitário, que teve origem no ano de 2018. Neste ano de 2020, em um formato diferente das edições anteriores, devido à pandemia do coronavírus, que tem transformado a forma que a sociedade se organiza, e muito dessa transformação está ancorada nas tecnologias. E para nós, que atuamos com educação à distância, talvez a pandemia esteja sendo interpretada de modo mais natural em alguns aspectos, principalmente quando nos referimos ao cotidiano das nossas atividades profissionais e, no mesmo contexto, nosso evento, que desde sua origem tem sua vertente remota ou virtual. A Rede de Cooperação Interinstitucional de EAD, RCI-EAD, nasceu com o propósito de disseminar as boas práticas em educação à distância das instituições participantes. Ela é fruto do tradicional workshop NPT de EAD, que há mais de uma década reúne essas instituições anualmente em um relevante evento que prima pela excelência na pesquisa da área. O 17º Workshop NPT de EAD é um evento anual realizado pelo Núcleo para o Desenvolvimento em Tecnologia e Ambientes Educacionais da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP. O evento conta com a participação de pessoas de diversos estados brasileiros. Vocês, congressistas, que participam virtualmente pela internet, são os grandes responsáveis pelo sucesso deste evento. Por este motivo, os organizadores expressam imenso agradecimento a cada participante. Dessa forma, para que possamos então criar um ambiente de grande sinergia, de compartilhamento de conhecimento e muita aprendizagem, será necessário que consideremos algumas questões técnicas e de netiqueta. Por falar em netiqueta, você já ouviu falar no termo? Netiqueta é o conjunto de boas maneiras e normas gerais de bom senso que proporcionam o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável. E dessa forma pedimos que as interações que acontecerão nas plenárias sigam então com netiqueta. Aos participantes, nós pedimos a gentileza de utilizarem o símbolo hashtag para fazerem as perguntas. Pedimos também a gentileza de concentrarem as perguntas e os comentários nos temas abordados. Caso o mediador identifique comentários ofensivos que fujam à proposta do evento, poderá excluí-los. Passemos agora à composição da sessão virtual de abertura. Para compor a sessão virtual de abertura do 3º Congresso Internacional RCI de EAD e a 17ª edição do Workshop NPT de EAD, convido os seguintes participantes: a excelentíssima professora doutora Dulce Maria Pamplona Guimarães, reitora do Centro Universitário Barão de Mauá; o professor doutor José Dutra de Oliveira Neto, coordenador do NPT e representante da USP; a professora mestra Patrícia Rodrigues Miziara Papa, coordenadora do Departamento Didático-Pedagógico do Centro Universitário Barão de Mauá; o professor mestre Evandro Luiz Ribeiro, coordenador-geral de Educação à Distância do Claretiano Centro Universitário; e a professora doutora Alessandra Fracaroli Pérez, coordenadora acadêmico-administrativa de EAD da Universidade de Ribeirão Preto. Passamos agora a palavra à professora Dulce Maria Pamplona Guimarães. Por favor, professora Dulce. Bom dia, professor Dutra, por meio do qual cumprimento toda a mesa de abertura. Bom dia a todos os participantes deste evento. Estão ouvindo? Tudo certinho? É com muita honra e satisfação que participo da abertura do 3º Congresso Internacional de EAD, que se configura com o maior acontecido até então em número de inscritos. São aproximadamente 250 inscrições provenientes de 18 estados
brasileiros, confirmando, mais uma vez, a solidez e a abrangência da educação à distância, bem como, nos dias difíceis de hoje, o seu poder de aproximar educadores e estudantes para dar continuidade com qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. E é também com enorme prazer que faço o convite a todos para participarem da 4ª edição do RCI em 2021, que será sediado no Centro Universitário Barão de Mauá, em data ainda a ser definida. Nossa instituição se sente muito honrada por ser anfitriã novamente nesse importante evento. Quero parabenizar os organizadores do 3º RCI e também parabenizar todos os congressistas. Desejo-lhes um encontro bastante profícuo, com trocas de experiências, trocas de informações ricas, debates proveitosos, contatos preciosos para o fortalecimento, aprimoramento e inovações constantes do ensino à distância. Muito obrigada pela oportunidade. Em nome da RCI-EAD, agradecemos à professora doutora Dulce Maria Pamplona Guimarães e passamos agora às mensagens da comissão organizadora do evento. Passo, portanto, a palavra ao professor Evandro Luiz Ribeiro, coordenador geral de Educação à Distância do Claretiano Centro Universitário. Muito bom dia a todos que nos acompanham virtualmente. É uma grande satisfação estar presente aqui no dia de hoje, representando toda a direção do Claretiano Centro Universitário e do Claretiano Rede de Educação. Para nós, desde o ano que iniciamos essa parceria, é sempre um motivo de grande orgulho, um desafio a cada ano, e esse ano ainda em condições um pouco diferentes, né, em virtude da pandemia do coronavírus, onde nós pudemos oficializar 100% o nosso evento de modo virtual, de modo remoto. Então esse desafio se torna ainda maior, mas a gente espera que consiga superar as expectativas de todos vocês, nesses 2 dias, de como a professora Dulce já nos abrilhantou com a sua fala, de muito aprendizado, de muita troca de experiência. Nós queremos criar um ambiente de compartilhamento com todos vocês, através dos recursos que temos, tanto o WhatsApp quanto o chat, e a participação de vocês é fundamental, colocando todas as percepções quanto à fala dos nossos colegas. Eu já observo que a professora Roberta Barabás está presente aqui. Professora Roberta, seja bem-vinda, é a nossa primeira palestrante. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que essas boas-vindas, ela externa a oportunidade e a impossibilidade, na verdade, de estarmos fisicamente presentes, como estivemos nos nossos eventos anteriores, mas eu acho que o calor transmitido através da palavra de cada um de nós e dos nossos colegas que conduzirão as plenárias e as apresentações das comunicações orais e dos pôsteres, levarão um pouco desse calor, um pouco dessa grande sinergia que é o Congresso, tradicionalmente é o nosso Congresso RCI, foi pelo menos nos anos anteriores, e tenho certeza que será esse ano. Bom, e dando sequência, então, a nossa fala da abertura da comissão organizadora, eu gostaria de passar a palavra para a professora Alessandra, que está aqui do meu lado, respeitando devidamente as condições de isolamento, estamos distantes um dos outros, e até por isso tivemos a liberdade e orientação para que pudéssemos tirar as nossas máscaras. Então, Alessandra, bem-vinda ao Claretiano, bem-vinda ao RCI, e obrigado mais uma vez pelo empenho seu e da UNAERP no evento. Obrigada, professor Evandro, é um imenso prazer, mais um ano estarmos aqui, né, no Centro Universitário Claretiano, em nome da magnífica reitora da Universidade de Ribeirão Preto, a professora Elmara Lúcia de Oliveira Bonini. Eu cumprimento a todos que compõem a mesa, professor Evandro, professora Patrícia, professor Dutra, em especial a professora Dulce Maria Guimarães Pamplona, reitora do Centro Universitário Barão de Mauá, e todos os participantes do congresso, né, que, como já dito, a gente já vinha em outras edições tendo também a participação online, e esse ano, efetivamente,
somente nesse ambiente, né, mas muito calorosamente em recebê-los, né. Eu sou a professora Alessandra, sou coordenadora da Educação à Distância da Universidade de Ribeirão Preto. A nossa universidade se sente sempre muito honrada em participar do evento, né, e assim contribuir mais um ano com disseminação de boas práticas da educação à distância, porque unir 4 instituições do ensino superior, né, para a gente discutir educação à distância, parar 2 dias imersos para isso, é muito importante para a gente conhecer também os nossos pesquisadores, que têm voz nesse evento também, para trazer boas informações e pesquisas sobre esse tema. Eu convido a professora Patrícia para também dar as boas-vindas do Centro Universitário Barão de Mauá. Agradeço a professora Alessandra, quero cumprimentar a todos da mesa, magnífica reitora, professora Dulce. Bom dia a todos, bom dia a todos os congressistas, e agradeço muito a oportunidade de estarmos juntos nessa rede de cooperação, né, que juntos nós fortalecemos e engrandecemos a cada uma das instituições que fazem parte dela. É com muita alegria que nós iniciamos esse evento, porque acreditamos no seu enorme potencial de contribuição para a gente poder avançar ainda mais no conhecimento sobre educação mediada por tecnologia. Considerando esse momento atípico, não é, em que estamos vivendo esse isolamento social e que, portanto, a tecnologia se fez um caminho necessário para a educação, nós temos convicção de que um espaço de trocas e discussão como esse trará contribuições importantes para todos que estão aqui e para aqueles que vierem a ler os trabalhos que foram submetidos. Os números dessa edição do Congresso foram expressivos e nos reforçam a crença de que há um desejo entre os que trabalham com a educação de avançar nas discussões e estudos acerca da tecnologia como forma de aprimorar continuamente as práticas que fazem. Então, esses 2 dias, acredito que serão muito proveitosos e eu desejo que sejam realmente fecundos para o nosso aprendizado. Eu desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, professora Patrícia. Como vocês bem disseram, é um evento diferente, e esse evento tem todo o apoio, toda a idealização desse formato, através dessa tecnologia para nós inovadora, que é o uso do Moodle, como um grande ambiente que permite a interação das pessoas, a troca de informações, o acervo dos nossos recursos, dos nossos vídeos, e o idealizador desse formato, representando a Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, o professor José Dutra de Oliveira Neto, que vai dar a sua mensagem de boas-vindas e vai aproveitar para contar um pouquinho para nós sobre como foi o desafio de organizar um evento 100% virtual, utilizando o Moodle aí como uma plataforma de apoio. Dutra, bem-vindo, bom dia, obrigado por tudo que você fez por nós aí pelo Congresso. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer todos os presentes nesse evento, toda essa mesa inicial que foi formada, e um obrigado especial à professora Dulce. Nesse evento nós tivemos um recorde de público, como já foi falado, e recorde também de trabalhos submetidos. Isso foi fruto de um trabalho exaustivo da coordenação de nosso evento, aqui composto pela Alessandra, Tuca, Patrícia, além do nosso suporte 24 horas, sem o qual não estaríamos aqui, a Larissa e o Tarek, e da equipe de NPT na retaguarda. O meu muito obrigado a todos. Estamos no 3º Congresso Internacional da Rede de Cooperação Interinstitucional entre a Claretiano, Centro Universitário do Barão de Mauá, UNAERP e USP, e no 17º Workshop do NPT, que é um grupo de pesquisa pioneiro na FEA de Ribeirão Preto da USP, que vem desenvolvendo nos últimos 17 anos esse evento anual. Esse evento tem como objetivo fomentar as pesquisas e as melhores práticas de EAD no Brasil, que, por sinal, é o tema do evento. Temos como neurociências, competências,
responsabilidade social, inteligência artificial e design educacional são temas que podem contribuir muito para melhorar a qualidade da EAD no cenário nacional. Não podemos esquecer também que nós teremos nesse evento momentos culturais, como o Coral da USP, sob a regência do maestro Sérgio, e também o Master Cerveja, direto da fábrica Cabala de Batatais. Então, são eventos que complementam e engrandecem aí o nosso evento. Antes de finalizar a minha fala, eu gostaria de provocar a todos os presentes duas reflexões acerca do futuro das instituições de ensino, de educação, em relação a dois aspectos que eu considero muito relevantes. O primeiro deles é que o ensino híbrido veio para ficar. E eu acredito que irão existir, ou irão coexistir, as duas modalidades, EAD e presencial, até um momento que não iremos distinguir mais EAD e presencial. Todas as disciplinas terão um percentual de EAD e um percentual presencial. Esta visão holística, que vai combinar os melhores aspectos de cada abordagem, permitirá o professor desenvolver a sua disciplina, escolhendo esses percentuais, levando em conta as necessidades dos professores e dos aprendizes, bem como os recursos existentes. Então, a primeira é o ensino híbrido. A segunda grande reflexão é o desenvolvimento de habilidades híbridas para um profissional com futuro incerto. Não devemos desenvolver apenas as habilidades técnicas, que podem ser robotizadas com as técnicas de inteligência artificial. Isso passa necessariamente por novos modelos de avaliação, além do tradicional modelo que foca apenas no conteúdo assimilado. Ontem, ao ler um artigo sobre uma proposta do Google de oferecer diplomas curtos e baratos, que eles denominam certificado Google, onde irá capacitar profissionais em diversas áreas de TI, claro, de interesse da empresa, sem a necessidade de cursar uma universidade. O objetivo da Google é substituir o ensino tradicional. Eles vão aceitar o certificado como se fosse um diploma tradicional, durante o seu processo seletivo nas empresas da Google. Então, a mensagem que eu dou para todas as instituições de ensino, reinventar as instituições de ensino é a palavra de sobrevivência. Bom congresso a todos. Muito obrigado. Agradecemos, então, as falas do professor Dutra, professor Evandro, professora Alessandra e também da professora Patrícia. E, seguindo o protocolo de abertura, convido todos agora, para em posição de respeito, a acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Depois você passa a palavra. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, top do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses somos mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o pendiluro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem crime que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mas mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ok, acabou. Antes de prosseguirmos, nós temos alguns recados de ordem prática para os congressistas. Como todos podem observar, o evento está ancorado no Moodle. Para quem não é da área de EAD e que eventualmente não conheça, o Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem utilizado por inúmeras instituições de ensino no Brasil e no mundo. Dessa forma, reiteramos que todas as atividades, tais como as plenárias, as comunicações orais e também pôsteres, serão viabilizadas pela plataforma Moodle. Em caso de dúvidas sobre a parte técnica, há uma equipe de apoio à disposição para esclarecê-las. Bom, nós queremos criar um clima de envolvimento com todos os participantes, haja visto que a pandemia tem nos impedido de nos reunir presencialmente. Para tanto, sugerimos que você interaja conosco pelas redes sociais, utilizando a hashtag RCIEAD, hashtag RCIEAD. Passo agora a palavra à comissão organizadora para as considerações iniciais e algumas provocações quanto à EAD, ensino remoto, pandemia e sua relação com a temática do evento. Professor Evandro Ribeiro, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. É oportuno também agradecermos a sua participação, o Marcos, que está conosco desde 2018, nos auxiliando aí como mestre de cerimônias, é um colaborador aqui do Claretiano. Eu faço, então, Marcos, o agradecimento pela sua abertura. E, bom, para iniciar, para fomentar tudo que vai acontecer logo já com a fala da professora Roberta, na sequência, abordando a temática de neurociências, a contribuição das neurociências para a educação à distância, a gente gostaria de provocar vocês, participantes, em relação a tudo que tem acontecido, como bem dito pelo professor Dutra, esse artigo recém-publicado pelo Google, que para nós que atuamos no ensino superior nos causa uma certa
preocupação, mas uma certa necessidade da gente olhar para os nossos processos educacionais, para nossas matrizes curriculares, para a concepção dos nossos cursos, para entender o que de fato será essa educação que nós todos estamos imaginando no pós-pandemia. É claro para todos nós que as tecnologias estarão cada vez mais presentes no cotidiano da escola. Haja visto que no nosso dia a dia as tecnologias estão muito presentes. Hoje os nossos smartphones têm possibilitado que a gente tenha inúmeras facetas do nosso cotidiano, e a educação por vezes se fez de algumas formas avessas à adoção das tecnologias, talvez até por um certo preconceito para quem atua na educação à distância há anos, como nós, a própria Alessandra, a Patrícia e o Dutra, percebeu que ao longo dos anos, principalmente na década de 90 e nos anos 2000, havia um preconceito muito grande em cima da educação à distância, a ponto, por exemplo, de secretarias estaduais da educação não aceitarem pessoas formadas em cursos à distância, empresas rejeitarem currículos de profissionais ligados à educação à distância, e hoje nós vemos o ensino remoto, por exemplo, como uma alternativa para o ambiente corporativo, onde as pessoas estão das suas casas se fazendo valer da tecnologia para tentar fazer com que o seu processo, a sua atividade, o seu cotidiano profissional possa ser executado da mesma forma que ele seria estando presencialmente no seu ambiente de trabalho. Isso mostra o quão importante o quanto importante tem sido a educação à distância, não no sentido de que ela vá substituir o ensino remoto presencial, tradicional, com toda as suas vantagens, as suas virtudes, não. O que a gente tem que encontrar nesse novo normal, como muito tem sido dito aí, aos quatro cantos, é de que forma equilibrar o que é necessário enquanto atividade experimental, enquanto atividade laboratorial, enquanto o papel do docente nesse processo, mas o que é possível ser incorporado enquanto tecnologias para auxiliar e para dar todo o apoio no processo de ensino-aprendizagem. Acredito que esse talvez seja o nosso principal desafio, encontrar esse ponto de equilíbrio. As empresas, as startups, elas atuam com uma velocidade muito acima do que é o ambiente acadêmico, por todas as questões que envolvem não só o contexto interno, mas também o contexto externo, frente à legislação que muitas vezes cerceia as instituições de muitas possibilidades, e acredito eu que essa evolução, que essa transformação da educação passa também por uma transformação na legislação da educação brasileira. Quero provocá-los aqui, se ainda é momento de nós tratarmos dicotomicamente o ensino presencial e o ensino à distância, ou se é momento do Ministério da Educação olhar para um futuro e entender que cabe às instituições adotarem a melhor estratégia que ela acredita dentro dos seus projetos, dentro do seu plano de desenvolvimento institucional, que é um instrumento que hoje norteia o planejamento das instituições, dentro dos projetos políticos pedagógicos de curso, e o Ministério da Educação tentar atuar de uma forma, sim, reguladora, mas entendendo que cabe à instituição e à sua expertise fomentar o que há de melhor, bebendo da educação à distância no que se refere às tecnologias e todo o arcabouço estrutural de avaliação da aprendizagem, de corpo docente, corpo de tutores, de recursos didáticos, mas também não se deixando perder tudo aquilo que foi construído ao longo dos séculos aí no ensino presencial e que muitos de nós nos formamos através do ensino presencial. E aqui faço uma rápida menção, uma rápida lembrança ao Instituto Universal Brasileiro, que durante décadas foi o grande precursor da educação à distância por correspondência, que por sinal funcionou e funcionou muito bem, e muitos dos nossos pais, dos nossos pares, tiveram a oportunidade de se tornarem técnicos em radiodifusão, técnicos em eletrônica, através do Instituto Universal Brasileiro. Agora a internet possibilita muita coisa, as startups têm nos trazido muitos recursos, enfim, inúmeros serviços sendo oferecidos para esse contexto educacional. E o nosso papel enquanto professores, o nosso papel enquanto gestores, como é que fica? Como nós estamos fazendo o nosso planejamento? Como nós estamos olhando para esse futuro próximo? A pandemia veio, do dia para a noite mudou a sociedade, mudou a educação, e a gente tem tentado, à medida que ela avança, à medida que haja um entendimento da ciência e da pesquisa, e nós estamos aqui num evento científico, um evento com pesquisadores, e nada mais justo do que nós termos esse papel protagonista dentro desse entendimento, desse planejamento futuro, no que cabe à nossa área, que é a área da educação, que é a área da educação à distância. E é um pouco dentro dessa tônica que a gente quer iniciar
essa nossa discussão, colhendo também a percepção da comissão organizadora, que não vai atuar diretamente como palestrantes, como pessoas responsáveis por plenárias. Estaremos sim na responsabilidade de sermos mediadores, mas eu acho que é bom a gente ter a fala de cada um da comissão organizadora dentro da sua experiência, dentro do que a sua instituição está promovendo enquanto iniciativas para tentar entender esse contexto. A gente sabe que a USP tem uma perspectiva um pouco diferente, é uma instituição pública, é uma instituição multicamp que atua em diversos municípios do estado de São Paulo, em diversas áreas do conhecimento, a UNAERP com toda a sua particularidade, o Centro Universitário Barão de Mauá, da mesma forma, com as suas particularidades, e temos aqui a presença, inclusive, da professora Dulce, que se quiser comentar um pouquinho também sobre como, na perspectiva de uma reitora, está sendo esse desafio, fique à vontade também, professora. Enfim, e o próprio Claretiano aqui também tentando se rearranjar aqui do município de Batatais, tentando entender esse contexto, atuando não só aqui na região, mas também em todo o Brasil, com os polos de educação à distância. Isso tem sido um exercício cotidiano, e os impactos disso têm sido medidos a cada semana, quando a gente olha para a pandemia, quando a gente olha para o nosso planejamento, que não é mais como manda o PDI, um planejamento de 5 anos, mas é sim um planejamento de 15, 30, 60 dias. Então, acho que essa percepção vai ser muito importante para a gente dar a tônica desse evento. Eu gostaria de contar agora, então, com a contribuição da Alessandra, no sentido de dizer para ela como ela tem enxergado, ela como uma gestora de EAD, de uma instituição de ensino, como ela tem enxergado, como a sua instituição tem se rearranjado nesse contexto, quais têm sido os desafios, e você também, você que está participando, interaja conosco, você que é professor. Eu já vi aqui que o professor Atualpa Ribeiro já colocou os parabéns aqui pelo evento, muito obrigado pelo convite. Professor, você que se apresenta, se intitula como um professor, fale para nós, não sei se você está atuando nesse momento, interaja conosco pelo chat e conte como está sendo a sua experiência, assim como o Josias, que vem lá de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, e todos os demais, Cláudio, enfim, a Kátia, todos vocês que estão aparecendo no chat aqui, eu tomo a liberdade de, em nome de vocês, estender esse momento de interação inicial com todos os nossos participantes. E, Alessandra, nos conte um pouquinho sobre como está o seu cotidiano. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou só retomar algumas falas suas, viu, Tuca, que eu acho importante, né? O quanto a educação à distância veio se transformando durante todo esse tempo, e eu vi aqui também no chat, a fala de que o preconceito ainda continua, né? A gente ainda anda discutindo coisas que a EAD, esse ano, ela faz 24 anos, né, enquanto modalidade de ensino, desde que ela se configura na LDB, né? E a gente ainda está discutindo sobre a qualidade ou não dessa modalidade, enfim, né? Trazendo ainda tônicas que a gente já deveria ter vencido há muito tempo, né? Até por N situações. E quando a gente fala que o Ministério da Educação ele precisa rever as suas questões de modalidade, a gente começa quando ele coloca uma trava nas portarias, tanto do presencial quanto a EAD, de qual a porcentagem que a gente pode usar enquanto instituição de ensino superior em cada uma das modalidades, né? Ele dita para as instituições até quanto ela pode ir tanto na educação presencial com tecnologias e da EAD no mesmo sentido, né? Isso já mostra que ele tira a liberdade das instituições de usar a tecnologia para a educação de uma maneira mais ampla e de uma maneira que ela veja as necessidades dos seus cursos para isso, né? A Universidade de Ribeirão Preto, ela tem uma grande experiência nas disciplinas à distância, nos cursos presenciais. A gente já atua no modelo híbrido dentro, né, da metodologia da educação híbrida. A gente atua na sala de aula invertida nas disciplinas semipresenciais desde 2008. E com isso a gente já traz alguma experiência do ensino híbrido já dessas disciplinas e nesse momento entendemos que isso vai se ampliar, né? Há uma discussão de maneira nacional que o próximo passo da educação seja a educação híbrida, né? Então, nosso pedido para o Ministério da Educação é que, de fato, nos deixe fazer a educação híbrida que as instituições entenderem que né? Hoje a gente atende a um instrumento de avaliação, né, a todos os requisitos lá colocados, portanto, a gente tem todas as nossas travas de atuação.
E falando nisso também das metodologias ativas que a gente pode trazer para essa educação híbrida, seja ela no presencial ou seja ela da EAD. Acho que chegou o momento da gente falar de educação e não de modalidade de ensino mais, né? A EAD ganha uma grande experiência nesse momento agora de... só um minutinho aqui que eu preciso ligar meu computador. A bateria está acabando. A gente, nesse momento agora, eu me esqueci minha fala, a gente precisa... Espera aí que não está ligando, só um minutinho. Pronto, problemas técnicos resolvidos. Acho que está na hora da gente falar de educação de uma maneira mais ampla, né? A gente discutir qualidade na educação. A EAD ganhou muita experiência quanto à modalidade... A questão síncrona, né? Porque a educação à distância, ela nasce de momentos e lugares diferentes, portanto, a atividade assíncrona sempre foi o tom, né, da educação à distância, com materiais, com vídeos, com questões que o aluno e o professor possam fazer em momentos diferentes. A educação remota, ela trouxe todas essas ferramentas que hoje nós podemos usar, seja no presencial ou seja na EAD, quando tudo voltar ao novo normal, né? Para a gente poder usar para educação e não para modalidade de ensino, né? A EAD, ela ganha muito com isso, porque hoje eu acho que mesmo sendo como ela nascer de atender em tempos e lugares diferentes, mas vai trazer uma proximidade maior com o professor, com o aluno, dessa sincronicidade, né? Porque por mais que nós estamos aqui, cada um no seu lugar, a gente se faz presente, a gente consegue se ver, interagir, e isso é muito importante para a educação, né? Portanto, a Universidade de Ribeirão Preto, ela entende que a gente vai continuar pensando em qualidade de educação, independente de modalidade de ensino, como nós sempre fizemos, e dando outros passos para a gente poder aumentar a nossa capacidade, tanto nas disciplinas semipresenciais, quanto na graduação de EAD pura mesmo, né? Que a gente parte já para o ano que vem, para novos projetos de EAD, projetos inovadores, até porque hoje a gente já dispõe de outras ferramentas, de outros momentos da educação à distância. Para quem não sabe, né, eu trabalho com IAD desde 2004, vivenciei tudo isso que o Tuca falou, né? A Secretaria de Educação não deixava os licenciandos da educação à distância fazer concurso, não era tanto preconceito, tanta coisa. Então, já há um caminhar tão grande na modalidade de ensino, porque a gente vai, mesmo pós-pandemia, discutir sobre modalidades, né? Vamos começar a falar sobre educação. Professora Patrícia, eu também gostaria de ouvi-la, né, um pouco sobre a IAD da Barão de Mauá também, sobre um pouco da educação básica que a gente trouxe nesse ano para o evento, né, para participarem do evento também, como que está sendo a educação remota para a educação básica, enfim, a palavra é sua também, depois a gente volta, retoma aqui, e os participantes, eu agora também vou dar uma olhadinha aqui no chat. Obrigada, professora. Eu acho bastante rica a provocação de vocês, né? A fala quero retomar lá, a fala de início do professor Dutra, né? Quando ele traz um pouco essa novidade aí que a Google joga no mercado. E eu fico assim, me questionando, ainda é uma novidade, ainda vem com áreas de marketing, né? Sempre aquelas reportagens de efeito para causarem, né, um furor no mercado, para que todos olhem, né, e vejam o que está acontecendo. Se, por um lado, ela nos provoca a pensar no uso da tecnologia e de que forma vamos incorporar isso no ensino superior, por outro lado, também acho que é preciso olhar com cautela, né, porque quando a gente fala de cursos tão rápidos, tão ágeis e focados muito no mercado específico, que é o mercado da própria empresa, fico pensando em que medida
isso não traz, de certa forma, um retrocesso àquele pensamento de um ensino meramente tecnicista, pragmático, voltado ao âmbito do trabalho, que não é o escopo do ensino superior, né? O ensino superior tem por premissa ampliar raciocínio, ampliar reflexão, possibilidade de criação, inovação, criatividade, e para isso tudo há que se trabalhar ainda bastante, né? O pensamento, a forma de pensar e ler. Então, enfim, acho que é algo muito novo que eles estão trazendo, a gente vai precisar observar bem para ver por que caminhos eles vão, né, para ver se de fato vão trazer alguma coisa inovadora ou se eles estão apenas trabalhando uma nova roupagem de algo que já é bem antigo, né? Vamos olhar para conhecer. No nosso centro universitário, né, no Centro Universitário Barão de Mauá, não foi diferente do que da maioria, já li ali alguns comentários, tivemos que fazer mudanças em tempo recorde, né, nós também precisamos fazer uma atuação em tempo recorde, já temos lá um setor de EAD consolidado, já trabalhamos com pós-graduação à distância, estamos nos preparando para o lançamento da graduação à distância, e isso também, claro, nos facilitou essa mudança tão ágil e tão rápida, mas o que nós vimos lá de muita riqueza foi essa transformação na forma do fazer de muitos professores e alunos. Então, quando a gente via professores de muitos anos, né, do presencial, e alunos também, que fazem sempre questão do presencial, é uma tônica lá da nossa escola, se num primeiro momento houve um estranhamento do uso da tecnologia, de como é que eu vou ter aula pela tecnologia, num segundo momento, as falas já têm sido muito interessantes do quanto eles estão aproveitando as riquezas que a tecnologia traz. Então, nesse sentido, vai muito na linha do que você disse, Alessandra, tirou-se o foco no meio e passou-se a colocar o foco na finalidade, que é a educação. Então, hoje, né, nós já vemos professores e alunos muito mais sensíveis e reconhecendo as vantagens do uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, alunos reconhecendo que, muitas vezes, a tecnologia favorece o seu aprendizado, amplia horizontes, rompe barreiras, né? Que nem sempre isso é possível quando nós estamos numa aula que não usa tecnologia, e que a aula tecnológica tem trazido horizontes bem interessantes. Então, acho que toda essa experiência aí que a pandemia nos impôs, né, acabou forçando aqueles que eram mais resistentes ou que tinham ainda algum preconceito, eles tiveram que se adaptar, tiveram que aprender, buscar capacitação, as próprias capacitações que fizemos para os docentes, né, todas usando tecnologia e procurando fazer de maneira inovadora, até para que o próprio docente vivenciasse na pele um pouquinho a situação de aluno tecnológico, né, para que ele depois pudesse reproduzir isso ou trabalhar com isso também com os seus alunos quando estivessem nas suas salas de aula virtuais. Então, foi um momento muito rico de ampliação. E eu não sei se vocês têm percebido, mas ainda nessa linha, né, de tirar um pouco essa fronteira entre EAD e presencial, alguns lugares, inclusive, têm modificado seus nomes, então não estão mais chamando de educação à distância. Então a gente já vê assim um monte de denominações, né, educação online, educação on, e outros nomes, talvez para traduzir um pouquinho mais isso que nós estamos tentando dizer, né, que o foco não é a distância ou a proximidade, mas que o foco é uma educação mediada por tecnologia. Né? Então, a questão não é o distante ou não distante, a questão é educação. Né? Então, talvez aí, nesse sentido, é que a gente tenha visto já alguns lugares trocando seus nomes, mudando a forma de tratar, né? E lá nós temos tido realmente uma experiência muito bacana e acreditamos muito nesse caminho, né, que o professor Dutra colocou no início, de uma educação mais híbrida, e que a gente vá encontrar momentos muito propícios a
ao momento síncrono e o assíncrono, ao momento com tecnologia e o momento sem tecnologia, mas sempre privilegiando o aprendizado. E eu tenho também uma experiência, né, da educação básica, e tem algumas pessoas aqui que eu já vi pelo chat que são da educação básica, né, da educação infantil, e por isso até convidamos, né, os participantes também da educação básica e da educação infantil, que participassem do congresso, né, que trouxessem as suas experiências, porque lá é um desafio também grande, né? Como trabalhar com as aulas, como trabalhar com as crianças, né, com a mediação da tecnologia, uma vez que em determinadas idades o nível de autonomia das crianças é muito pequeno. Então, a gente passa a incorporar na sala de aula um personagem que antes não fazia parte dela, que é a família. Então, a gente passa a ter como uma extensão da docência o pai, a mãe, a tia, a avó, aquele familiar que é quem poderá dar o auxílio e o suporte necessário à criança que está do outro lado, né? E aí, muitas vezes, esses pais, também ainda com suas dificuldades de se adaptar a toda a linguagem, né? Tanto a linguagem da educação quanto a linguagem tecnológica. Então, enfim, estamos vivendo aí um momento que nós vamos ter muitas discussões a fazer, né, em que é um momento muito mais de perguntas e questionamentos do que propriamente de respostas. E aí, nesse sentido, eu quero reforçar a participação de todos ali nas comunicações orais, porque tem trabalhos muito ricos, trazendo relatos de experiência muito interessantes, inclusive desse momento já da pandemia, para que a gente possa trocar um pouco essas experiências, né? Porque é tudo muito novo. Por mais que a gente tenha aí alguma experiência trabalhando com educação à distância e venha se preparando para lidar com a tecnologia, nunca pensamos em lidar com a tecnologia desse jeito, nessa velocidade, nessa intensidade que nós estamos vivendo agora. Então, é de fato algo que nós estamos vivendo, pensando, criando enquanto vivemos, enquanto fazemos, e vamos ter que levar ainda um tempo para maturar tudo isso que estamos produzindo agora, né? E aí, nesse sentido, acho que vale muito a pena participar das comunicações orais, que tem muitas experiências riquíssimas aí para que a gente consiga trocar e encontrar caminhos para as nossas instituições. Tuca, como que está aí no Claretiano? Conta para nós, por favor. Bom, obrigado, Patrícia, obrigado, Alessandra. Acho que os desafios e as dores são as mesmas de todos nós. Mesmo uma instituição que, como as nossas, que atuam com a educação à distância, puderam perceber o quão difícil levarmos essa mensagem para os alunos, para os nossos alunos dos cursos presenciais, no sentido de que eles entendam o momento, a circunstância, e que, de fato, a presencialidade não está acontecendo por uma força exterior, e que há qualidade, que há recursos suficientes na educação à distância. Essa questão do peso do contexto social, que o ser humano é amplamente ávido por isso, quando a gente olha para o perfil dos nossos alunos do presencial, a gente entende a dificuldade desse isolamento, e a gente amplia isso quando nós olhamos para a educação, no sentido de você implementar o uso de tecnologias dentro desse processo. Acho que esse primeiro semestre foi desafiador para todos nós. Nós tivemos um entendimento de que como poderia ser dosado, por exemplo, uma aula síncrona, que não é ao mesmo tempo de uma aula noturna no presencial, enfim, porque há um cansaço tanto da parte do professor quanto da parte do estudante. Então, eu resumiria aqui os nossos desafios em situações muito parecidas com a de vocês, a adoção de metodologias diversificadas, de tentar encontrar estratégias mais adequadas, o tempo todo está avaliando o estudante, mas não uma avaliação no sentido do processo de ensino-aprendizagem em si, mas avaliação dos nossos experimentos, dos nossos processos. Aplicamos uma prova online, como foi para você fazer essa prova online, como está sendo participar do momento síncrono. Eu acho que a avaliação nos traz uma percepção de como o nosso aluno está interpretando e o seu nível de satisfação em relação aos nossos serviços. E até mesmo a própria educação à distância, ela foi afetada. Para aquelas instituições como a nossa, que tem cursos na área da saúde, cursos na área da engenharia, que tiveram seus momentos presenciais cerceados,
foi necessário um rearranjo em relação à organização dessas atividades, a implementação das estratégias. Olha que interessante, uma via de mão dupla, ou um olhar 360. Nós criamos estratégias para o presencial, para atender essa não presencialidade, e essas estratégias foram replicadas na educação à distância, porque ela também sofreu com a não presencialidade para aqueles cursos que presumiam alguma atividade laboratorial, alguma prática. E quando a gente olha para a saúde, olha no contexto dos estágios, a nossa situação, a nossa discussão se amplia muito mais, os nossos desafios e os nossos cabelos caem, principalmente nós, homens, os nossos cabelos caem ainda mais, porque não há muita resposta quando a gente pega cursos de medicina, como a Barão de Mauá tem, a própria UNAERP, a USP, o Claretiano também, e a gente vive aquele momento de olhar para a legislação, mas não conseguir se satisfazer com o que ela nos impõe. Mas eu acho que esse exercício tende a ser superado agora no próximo semestre, e quando tudo estiver resolvido, com a vacina, com o controle da pandemia, a gente vai ter uma situação um pouco mais confortável. E o professor Dutra vive uma situação um pouco diferente da nossa, né, professor Dutra? Você vem de uma instituição pública, mas também a gente sabe que você é um entusiasta do uso de tecnologias, do uso de metodologias ativas, e aqui faço uma rápida passagem em relação a uma pesquisa que você fez no mundo todo, em relação ao uso de recursos educacionais abertos, e nesse momento muitas instituições que não tinham recursos prontos, que não puderam comprar um serviço, por exemplo, de um acervo de material didático ou de uma biblioteca virtual, puderam usufruir desses recursos educacionais abertos que estão hoje à disposição, que são produtos de grande conteúdo, de um impacto científico muito grande. E, Dutra, na sua perspectiva, na sua visão, não só como um docente, mas como quem atua há anos e tem fomentado isso não só no Brasil, participado de eventos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na África, que eu sei que você tem uma orientanda de lá, como é que você está enxergando essa transformação na educação? Você já nos deu uma breve síntese aí, mas complemente a sua fala para a gente já avançar para depois a palestra da professora Roberta. Obrigado, Tuca. Eu vou tentar passar para vocês a experiência que a USP está tendo nesse momento, lembrando que a USP não tem cursos de graduação, nem pós-graduação à distância. A USP é uma universidade bem tradicional e ela ainda está pautada aí nos modelos tradicionais. Mas antes eu gostaria de comentar um pouquinho a fala da Patrícia em dois aspectos aí. O primeiro é o nome que eu venho utilizando para esse tipo de ensino. Na minha visão, eu costumo chamar de educação digital. A ideia de educação digital, ela já está embutido todas as formas de comunicação, porque, na verdade, quando você está em sala de aula, você também faz uma comunicação digital, porque você usa alguns recursos da internet com os alunos, ou seja, o nome é muito mais adequado. Eu acredito que o EAD, a palavra EAD, como já foi falado no chat, às vezes desperta algum preconceito ainda. Então, a gente precisa mostrar que as coisas estão mudando, estão evoluindo, e a EAD tem muita coisa interessante que pode contribuir para o ensino presencial, e o modelo futuro é um modelo híbrido com as duas coisas. O segundo aspecto que a professora Patrícia comentou é da família. Eu recentemente estive conversando com um pessoal do exterior, e mais especificamente da Holanda, e eles mostraram uma preocupação que eu não tinha pensado ainda, mas mostrando, na verdade, a importância da família no processo de aprendizagem. E eles falaram que na Alemanha tem muito imigrante, e o que aconteceu? Muitos desses imigrantes, os pais têm baixa escolaridade. E como eles perderam o contato com a escola, o que acontece? Esse suporte que eles tinham, ele passou para os pais. E os pais, com a baixa escolaridade, eles não conseguiram dar conta do recado. Então, quando a professora fala que a gente precisa estar preocupando também com a família da pessoa, significa que a gente está preocupando com outros aspectos que não só a parte de ensino. Mas se ele tem problema financeiro, tem problema familiar,
a gente pode, não que a gente vá resolver, mas a gente pode ajudar nesse processo. Então, a gente está trabalhando o aluno como um todo. Ele é composto de vários problemas, várias soluções, e a gente tem que começar a trabalhar com isso. Com relação especificamente à Universidade de São Paulo, a gente desenvolve só cursos à distância nos MBAs e cursos de difusão que a gente oferece, mas não existe nenhuma iniciativa da Universidade de São Paulo, ou seja, ela não capacita nenhum professor, não tem nenhum suporte para os professores, todas as iniciativas são individuais. Então, aqueles que têm mais familiaridade com a tecnologia, eles conseguem desenvolver um pouquinho mais. Então, foi o seguinte, de repente, falaram, agora tem que fazer online. Nós somos uma universidade pública, nós recebemos dinheiro do público, e a gente precisa oferecer, dar um retorno para esse público, porque nós vamos continuar recebendo. Então, eu acho que é importante, quer dizer, especificar que nós saímos do nada e começamos a fazer. E eu acredito que grande parte da experiência do primeiro semestre, que é oferecido pela USP, ele foi num modelo, eu não chamaria de AD, tá? Um modelo remoto, assim, que eles estão chamando. Então, as pessoas gravavam as aulas, depois davam a prova online, alguma coisa desse tipo. E eu participei do treinamento aí dos professores, e surgiam muitas dúvidas, muito interessantes aí dos professores. Eu falava, professor Dutra, o pessoal está colando, como é que eu faço? Professor Dutra, teve um lá que não estava mostrando a câmera, obrigo ele a mostrar a câmera ou não? Professor Dutra, tem um lá que eu fui conversar com ele, e ele falou assim, professora, fala baixinho, eu estou no dentista. Então, começaram a surgir dúvidas aí no processo, mas o que eu percebi na Universidade de São Paulo é uma preocupação, e eu acredito que até um pouco excessiva, da tecnologia. Então, as pessoas ficaram preocupadas como usar o Meet, como usar o Zoom, como controlar o aluno para que ele não pudesse... outra preocupação, a frequência. Nossa, como que eu vou colocar a frequência para os alunos? Se ele não estiver na aula, ele não vai aprender. É o único momento que eu estou passando a informação para ele. Se ele não estiver lá, ele não aprende. Eles dependem de mim. Então, ficou uma conversa, assim, muito interessante, do seu ponto de vista, uma coisa completamente nova aí, e que a gente, agora, no segundo semestre, acho que a gente fez uma capacitação, acho que melhorou um pouquinho esse processo, e eu acredito que a gente vai mudar um pouquinho no próximo ano. E eu tenho observado algumas coisas interessantes, os alunos estão adorando, e alguns professores também estão falando, eu não posso continuar dando as disciplinas online, a USP não permite isso. E agora nós estamos revendo, na pós-graduação já está revendo, na graduação estamos pensando na possibilidade de ter isso sim. Mas até então não existia essa figura de oferecer os cursos online. Na pós-graduação existe excepcionalmente, você poderia solicitar, mas não existe uma norma para isso. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos passando por uma experiência muito interessante que permite a gente refletir um pouquinho como que a gente dá aula, né? Quais as preocupações que a gente tem no sentido... Porque o mais importante, pessoal, na verdade, é se ele aprende ou não. Não é se ele está presente. Mas a gente fica com essa preocupação, porque é o modelo que a gente tinha, né? E agora surge um novo modelo, tal. Então, eu falo, em vez de você pedir prova, por que não pede um projeto, alguma coisa desse tipo? Mas a gente, não é fácil mudar, pessoal. As pessoas têm uma tendência a sempre manter aquele padrão. Então, a gente aos pouquinhos aí vai mostrando um caminho, e eu tenho sempre falado para eles que o EAD oferece algumas características muito interessantes que não existem no presencial, e a gente tem que pegar, dentro daquela visão holística, o melhor de cada uma das modalidades. Ok? Obrigado, Evandro. Excelente.
Muito bom, Dutra, obrigado pela sua visão, como eu disse, numa perspectiva um pouco diferente, mas mesmo assim não dá para a gente se furtar de que as nossas dores são as mesmas e elas perdurarão pelo menos enquanto a gente não conseguir fazer com que os pequenos detalhes, por exemplo, como esses que foram colocados pelo professor Dutra em relação à questão, poxa, ele está com a webcam desligada, ele está colando. Isso acho que é parte desse processo de aprendizagem e a gente tem que se ater a olhar para o macro, para o contexto maior de todo o processo, para que avaliemos de fato se está havendo a aprendizagem. E aqui tem uma passagem interessante de uma colega que colocou no chat, que ela trabalha na educação básica, numa creche, que tem utilizado inclusive as redes sociais para fomentar algo no sentido de apoio a toda essa situação da educação, e as redes sociais têm se mostrado também uma ferramenta muito importante, uma ferramenta, é claro, que tem um viés totalmente oposto ao contexto educacional, mas que acaba sendo uma ferramenta onde é possível que a gente faça um convencimento do estudante em relação a até uma certa semelhança do que há entre um ambiente virtual de aprendizagem, no sentido de sua gestão enquanto usuário e a própria rede social. Então, a gente percebe que as pessoas estão usando de diversas estratégias. E o que tem sido fomentado com tudo isso? A criatividade dos nossos professores. Os nossos professores estão aprimorando novas competências, novas habilidades, estão enfrentando câmeras, estão criando seus canais no YouTube, e isso tem sido muito rico para o aprendizado do nosso professor. E acho que um impacto muito importante é que isso reflita rapidamente nos cursos de formação de professores. A gente já tem uma legislação da educação básica que ela já tem um apelo muito forte para questões que até então eram tratadas em menor proporção dentro da BNCC, e dentro dessa resolução também que muda o espectro da área de formação de professores, a gente vê que o momento da pandemia será oportuno também para que as instituições repensem a área de formação de professores, mas essa também seria uma discussão que nos daria aí boas horas de um bom bate-papo e de um rico bate-papo, mas o foco de tudo isso, nós estamos falando de aprendizagem, e a palestra que vem na sequência, a mesa temática que vem na sequência, vai falar um pouquinho sobre o entendimento da neurociência, da contribuição da neurociência para a educação à distância, com a professora doutora Roberta de Carvalho Barabás, que é uma pessoa muito conhecida também, acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de participar com algum evento. A Roberta já veio em uma de nossas unidades lá em Rio Claro fazer uma fala bem interessante, só que nós falamos no início aqui, eu pelo menos disse a vocês que o tempo que nós nos dedicamos na frente da tela de um computador não é o mesmo de uma aula presencial, e até para respeitar essa condição, nós estamos aí a 15 minutos do início da nossa primeira atividade, que está prevista para as 11 horas, então vocês terão um intervalo de 15 minutos agora para levantar um pouco, como diz popularmente, esticar o esqueleto, tomar uma água, ir ao banheiro, enfim, fazer o que for necessário para retomar com força total e revigorado para a gente ouvir a professora Roberta, que eu assumo aqui que eu tenho certeza que todos vão gostar, porque eu já vi uma fala dela e particularmente gostei muito, e eu sei que a fala dela é impactante, é provocativa, e ela abre, amplia nossos horizontes, e vai correlacionar muito com essas ansiedades que nós todos estamos vivendo aí nesse momento de pandemia e de reinvenção, digamos assim, da educação. Então, 15 minutinhos de intervalo, pessoal, 11 horas pontualmente, nós retomamos então com a primeira plenária do dia, tá bom? Obrigado pela participação, pela interação de todos vocês. É dessa forma que a gente quer construir o nosso congresso desse primeiro formato 100% virtual, tá bom? Vemos vocês, na verdade, 11 horas. Obrigado. Pessoal, me permitem só uma observação, vocês têm um outro link, tá? Que pode ser acessado pelo Moodle, que é o link da plenária, não será esse mesmo link, me corrija se eu estiver equivocado, Dutra, mas acho que não mesmo, é o link direto da plenária que está disponível para vocês no Moodle, as informações nós vamos colocar aqui no chat, tá bom? Obrigado.
Professor Dutra, está me ouvindo? Estou sim. Tá, eu deixei nessa forma aqui, só para eu visualizar vocês. A hora que eu for começar, eu coloco na tela de apresentação. Tá, só passa lá na apresentação, só a tela inicial, só para ver se está ok. Tá, eu vou... Tá tudo ok? Tá, só não está no modo de apresentação. Perfeito. Obrigado, viu? Para mim está no modo de apresentação aqui. Agora tá. Peraí, eu vou... Tá, agora tá. Tá. É que acho que ele demorou para entrar. Isso, tá certo? Perfeito. Então, às 11 horas eu faço a leitura, né, inicial da apresentação, e em seguida a gente começa, só lembrando que as perguntas serão colocadas no chat, e eu mesmo vou fazer as perguntas, tá ok? Então, não se preocupe com o chat. Obrigado. Combinado, professor. Muito obrigada, tá?